Então vamos nos colocando numa posição confortável, desconectando com a espiritualidade superior, desconectando desses assuntos que estávamos falando antes, agradecendo aos nossos benfeitores por transcorrer do nosso dia, da nossa semana, para que pudéssemos estar aqui, então, mais uma vez reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, agradecendo a espiritualidade superior, a nosso Pai de infinito amor e bondade, pelo dom da vida, o dom da reencarnação, essa oportunidade de podermos reparar os erros, tanto os cometidos do passado, como os que cometemos no nosso dia a dia. Sempre com a oportunidade de reparação, oportunidade de fazermos a nossa reforma. Obrigado, então, a essa equipe espiritual amiga dessa casa, que já muito antes de que chegarmos estava preparando o ambiente para que esse encontro transcorra dentro da normalidade. Também sempre pedindo que, se chegamos acompanhados de irmãozinhos menos afortunados que nós, que eles possam agora carinhosamente ser recolhidos junto ao corpo mediúnico dessa casa e possam estar recebendo os primeiros atendimentos que se fizer necessário à sua atual situação evolutiva. Também os irmãos que foram trazidos pela essa equipe espiritual para participar desse encontro, que possam, então, em nome de Deus, de Jesus, tirar tanto proveito quanto nós mesmos esperamos. Então, muito gratos, vamos dar por aberto esse encontro dessa tarde e noite, em nome de Deus e de Jesus. E que assim seja. Que assim seja. Então, hoje a gente vai ler o capítulo do livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert. Capítulo 27, página 217. Com Marco Prisco na Avenida Ipiranga. Em certa ocasião, quando eu ia proferir uma palestra na Federação Espírita do Estado de São Paulo, um confrade se ofereceu para ir buscar-me no hotel. Acertamos que ele iria pegar-me na Avenida Ipiranga, à porta do cine do mesmo nome, para facilitar-lhe o esforço e ganharmos tempo. O livro não fala aqui, tá? Mas essa pessoa que está relatando esse caso é o Divaldo Franco. À hora aprazada, eu me postei no local indicado, aguardando. Após alguns momentos, percebi que era um lugar muito turbulento e complicado. Muitas pessoas atormentadas e uma grande confusão. Procurei olhar os cartazes, mas foi pior, pois eram muito chocantes. Vi, nas proximidades, uma banca de jornais e encaminhei-me até lá, para não ficar parado naquele local. À medida em que eu andava, percebi uma pessoa seguindo-me. Parei numa vitrine mais adiante e vi pelo vidro que o outro também parou. Andei um pouco mais e resolvi virar-me, quando então observei que o aspecto dessa pessoa era um tanto estranho. Todo mundo tem o direito de viver como lhe apraz. Sendo espírita, a minha atitude é de compreensão para todo e qualquer problema humano, como em relação aos indivíduos, porque não me cabe o direito de julgar. Não obstante, surpreendi-me porque o rapaz me olhou demoradamente. Fiquei muito constrangido. Continuei a andar e comecei a orar. Pensei que devia tomar uma atitude, saber o que se tratava e enfrentar a situação. Virei-me subitamente e perguntei: "O senhor desejava alguma coisa?" Ele assustou-se com a minha indagação, que não esperava, e respondeu: "O senhor deve estar intrigado por o estar seguindo, não é?" "Bem, notei-o agora e pode ser que o senhor me conheça de algum lugar." Ele me olhou, muito constrangido, começou a gaguejar e tentou explicar. "O senhor não se incomode, mas é que eu estou observando uma coisa que sempre me acontece e vou dizer-lhe francamente. Sucede que eu vejo coisas." Foi a minha vez de ficar surpreso, pensando que seriam tais coisas. Mentalmente roguei ajuda espiritual e aguardei. "Eu vejo coisas", prosseguiu, "e eu estou vendo junto ao senhor algo curioso." "E o que é?" "Bem, um espírito. O senhor acredita em espíritos?" "Não, senhor." Pensei naturalmente, ele me conhece.
Bem, aliás, não sei se acredito, acrescentei um tanto embaraçado, preparando-me para encerrar o assunto. Estou vendo um espírito perto do Senhor, é um romano. E o descreveu com uma clareza impressionante a vestimenta e todos os detalhes. Não sei de quem se trata. Já que o está vendo, pergunte-lhe quem é. Ele declarou que as suas iniciais são M e P. Pensei, ele me conhece. Tratava-se de Marco Prisco. Neste momento também o vi ao meu lado e ele me disse... Só para vocês entenderem, esse diálogo está acontecendo e o Divaldo acha que aquele rapaz já conhece ele de alguma palestra em algum lugar. Por isso que quando ele fala de Marco Prisco, que o Divaldo já escreveu, hoje até botei no grupo ali uma passagem do Marco Prisco. Casualmente, porque hoje nós iríamos ler aqui, hoje eu postei lá uma mensagem de bom dia de Marco Prisco, tá? Porque o Divaldo até já escreveu através dele. Então, por isso que eles estão tendo esse diálogo. Por isso que o Divaldo pergunta, ele me conhece. Porque o Divaldo acha, de repente, pode ser um assaltante, pode ser sei lá quem, entendeu? Porque ele está numa avenida em São Paulo. Quem já foi em São Paulo, a Ipiranga é a maior ou uma das mais movimentadas ali do centro da cidade. Então, é por isso que está acontecendo esse diálogo. O Divaldo sempre diz, ele me conhece. E vocês viram que o Divaldo disse assim, não sei se eu acredito em espíritos. Porque ele não sabe quem é o rapaz. Divaldo, atenda-o, porque ele é amigo meu. Fui buscá-lo para podermos ajudá-lo. Atenda-o. M e P, conhece? Prosseguiu o moço. Acho que sei quem é. Chama-se Marco Prisco. Isso mesmo. Ele estava balançando a cabeça afirmativamente. Bem, já que você foi muito honesto, eu vou lhe dizer que acredito. O senhor acredita? Indagou bem mais animado. Pegou-me as duas mãos e notei que as suas estavam geladas. Tentou explicar a situação. Eu não sei o que fazer. Eu vejo, eu ouço. Enquanto ele falava, vi uma entidade malévola de baixo teor vibratório ao seu lado, que começou a me desafiar usando expressões sórdidas e, ao mesmo tempo, agredia-o de forma violenta, repetindo: ela é minha, ela foi minha. E descia a detalhes muito desagradáveis. Então esclareci ao rapaz: não vamos render muito o assunto aqui. Eu sou espírita e estou indo agora a uma conferência. Você está desejando ser esclarecido? Estou, sim, senhor, porque estou muito atormentado. Em poucos minutos contou-me a sua vida de dissabores e aflições. Adolescente de muito boa aparência, naquele período fora seduzido por uma pessoa de maus instintos. Desde então passou a ter um sonho com um homem que o perseguia. Era-lhe o obsessor, o antigo marido traído na encarnação anterior. Como consequência, cada dia ele caía mais. Eu estou com 26 anos, afirmou. Eu tenho dignidade, mas não aguento. É uma loucura, uma volúpia. Quando me ataca, eu saio a caçar. Foi a expressão que ele usou. Eu sou uma pessoa de sociedade, trabalho, tenho um tipo padrão, vamos dizer, 10%. Então, eu procuro, porém, se não o encontro, vou descendo. 9, 8, 7, 3, 0, o que achar. É uma loucura. E depois a vergonha, o ódio de mim mesmo, o desejo de matar-me, às vezes interno-me para a recuperação. O que será isto? Você vai saber. Ele, o rapaz encarnado hoje, tinha sido uma mulher numa encarnação anterior e tinha traído esse homem, que era o obsessor de hoje. Hoje, ele não enxergava o rapaz. Quando ele olhava para o rapaz, quem ele enxergava? A mulher. A mulher. Tá? Então, ele estava tentando que ele cometesse suicídio. Então, o Divaldo, ele tem uma educação muito grande, para ver que ele não entra em detalhes sórdidos. Tá? Quando ele dizia que ele olha para trás do cinema e ele vê os cartazes, é porque assim, para quem se lembra disso aí, nos anos 90, os cinemas praticamente, quando teve o videocassete, acabaram.
Então os cinemas se transformaram em salas de exibição de filmes eróticos. Vocês lembram disso aí? Quase todo o cinema. Hoje voltou para trás. Hoje não existe mais isso, acredito eu. Mas os cinemas tradicionais acabaram se tornando tendo esse tipo de exibição. E era esses os cartazes que o Divaldo estava na frente de ver. E aí, o que é? O rapaz foi seduzido... Por esse ambiente. Não, o rapaz foi seduzido por um homem, tá? Quando ele era adolescente. E aí, o obsessor é um obsessor... Porque assim, nós temos vários tipos de obsessões, tá? Ele está sofrendo uma obsessão relacionada a distúrbio do sexo. Rapaz esse que está conversando com o Divaldo. O Divaldo, ele está contando a história dele. Que foi mulher desse obsessor. Hoje ele vai contar mais detalhes depois. Hoje homem, ele foi seduzido por um outro homem. Eu já entrei com... Depois vocês escutam o Zanerato vai botar no início, o início do livro ali. Aí então, o que acontece? Agora ele estipula assim, ó, 10 é o tipo de pessoa. Uma pessoa assim, sei lá, que ele considera do nível dele. Mas ele vai descendo, sei lá, ele pega talvez uma pessoa da rua, um morador de rua. Entendeu? E é isso que ele não... Vocês vão entender depois. Então é isso que eu quis dizer, porque o Divaldo não quis ser explícito nessa questão. Entendeu? Mas pra gente poder entender o que estava acontecendo. Por isso que ele fica com raiva dele, pelas coisas que ele faz. Porque ele não quer isso pra ele. Mas é a obsessão. Já está quase numa subjugação nesse momento, porque ele não tem vontade própria. Ele se prostitui, então? Não, eu acho que ele não chega a se prostituir, mas ele se relaciona com qualquer pessoa. Tipo assim, ele quer encontrar uma pessoa assim, ele não consegue, vai tentando, chega, ele sei lá, não consegue, Depende conforme está a vibração dele. Sim, ele pega qualquer um que encontrar, entendeu? Por quê? Porque o obsessor quer destruir a vida dele. Esse é o objetivo. É a destruição. E tu pode ver que ele cita no final que quando ele passa essa algeriza toda dele, ele tem vontade de cometer suicídio. Que é o objetivo. É o objetivo do obsessor. Tá. Vocês vão entender essa obra. Eu quis trazer esse capítulo. Vocês vão ver um outro caso depois. Que tá, não sei se todo mundo já leu uma obra chamada... É o primeiro livro do Manuel Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão. É um livro, tem aqui na casa, tá? Eu peguei quando eu li a primeira vez aqui na casa. É um livro bem complexo, porque assim, tem aquele linguajar bem rebuscado ainda, mas tem um caso aqui que vai ser relatado pela Sueli, nesse livro, que é exatamente igual a esse, tá? Depois vocês vão ver. Então eu quis... Semeador de Estrelas. É a história da vida do Divaldo, são casos da vida do Divaldo. Então eu quis trazer porque eu sempre vivo dizendo para vocês que se eu estou no astral e eu não consigo executar uma coisa, eu posso contratar terceiros. Se lembra que nós falamos no nosso último encontro da semana passada que um pessoal lá chegou e contratou um obsessor que dirigia uma equipe? Você se lembra? Estava semana passada? Tá. Então eu comentei esse assunto semana passada. E aqui tem um relato. Então me lembrei disso, procurei e consegui achar nesse livro. Chegou o confrade que me viera buscar. Levamo-o à federação, ele assistiu à palestra, eu o apresentei a alguns amigos que iriam propiciar-lhe a terapia do passe e o conhecimento da doutrina. Dei-lhe o Evangelho segundo o Espiritismo e disse: amigo, este livro vai levá-lo à renovação. Se você o estudar, vai superar tudo. Ninguém nasceu para sofrer. A dor não é de Deus, mas consequência de nossos erros. Leia-o, estude-o, enfrente as dificuldades que virão, durante o processo de cura, e tudo será diferente. Ele agradeceu comovido e despedimos-nos, após dar-lhe o meu endereço a seu pedido. Mantivemos correspondência, acompanhei-lhe a convalência moral. Reencontrei-me 1 ano depois. Casou-se mais tarde, fez-se pai, hoje é um espírita dedicado, um cristão exemplar. Eis como Divaldo relata o seu conhecimento com Marco Prisco. Em 1950, na Federação Espírita do Estado de São Paulo,
me apareceu pela primeira vez o espírito de um jovem romano de toga, sandálias, cabelo cortado a Júlio César, aparentando uns 22 anos, de beleza física muito grande, pescoço bem grosso, bem romano, que me disse: eu sou Marco Prisco, tive a honra de militar nas catacumbas. Conheci Simão Pedro e o apóstolo Paulo. Oportunamente, 1949, escrevi por tuas mãos uma página. Daí por diante, ele começou a me aparecer. Um dia em nossa conversa falei: mas você só me fala do tempo cristão, das catacumbas. E na história? Na história fui um desastre, só me recordo dos tempos do cristianismo. O espírito, esclarece Divaldo, imprime os seus momentos de felicidade e por gratidão àquela reencarnação na qual foi ditoso, plasma sua presença com aquelas características do seu período de felicidade. Você se lembra de um caso, que era na outra casa que eu trabalhava, que num dia, numa sessão de desobsessão, entrou um homem vestido todo de branco, de pele negra, e ele veio trazendo alguns irmãos que tinham sido recolhidos numa sessão de Assembleia de Deus, naquela sessão de descarrego que eles fazem, sabe? Sabe aquilo que eles fazem, aqueles negócios lá? Realmente eles retiram lá os obsessores, mas o que acontece? Não tem esclarecimento moral, nem para o espírito, nem para o obsediado. O que acontece logo em seguida? Volta. Mas eles têm o poder de retirar, tá? Bom, essa entidade veio e é o desembargador. Você lembra que eu já contei a história várias vezes, o desembargador que trabalhava do outro lado da praça, que é isso? Ele não era, mas ele teve uma encarnação anterior que ele foi escravo. E nesse período foi onde ele ascendeu espiritualmente mais. Tanto que quando ele era desembargador, ele não era negro, ele era branco. Mas ele plasmou no astral a forma perispiritual dele, aonde ele foi mais feliz, onde foi a encarnação que serviu de mais mérito para ele. Isso é uma regra? Não, mas o espírito geralmente, porque assim, tem que ter conhecimento para fazer isso. Não, a regra que eu pergunto é de plasmar o período que tu ascendeu mais. Desde que tu tenha conhecimento espiritual para conseguir plasmar teu perispírito. Geralmente a gente chega no astral como a gente desencarnou. O último. Mas a gente há um rejuvenescimento, tá? Isso, quando a gente chegar lá, a gente vai estar velho e vai encontrar os pais da gente como novos, sei lá, como a gente se lembrava quando a gente era criança, alguma coisa assim. E nós vamos também renovar. Isso é natural, isso aí, porque isso aí é feito inconscientemente. O espírito se lembra do momento que, sei lá, quando ele era pai, quando tinha as crianças pequenas, que foi a época que ele mais foi feliz na mente dele. Então ele vai, inconscientemente, ele vai renovar. É assim que ele sabe se o espírito, se tu chegar no nosso lar lá, tu encontrar uma pessoa com bastante idade. Geralmente esse é um espírito recém-chego lá, entendeu? Ele ainda não... Mas também não é uma regra. Se eu chegar lá e achar que a minha fase melhor da minha vida é agora, a minha forma espiritual vai ser essa mesmo, tá? Então, o Marco Prisco, ele nem se lembra, nem quer se lembrar das outras encarnações. E sim, as catacumbas, você sabe o que é, todo mundo, né? Foi a igreja primitiva. Foi os primeiros cristãos, depois de Jesus, se reuniram em catacumbas. Política sem ser assediado. Pode continuar. Muito interessante este caso. O que ressalta em primeiro lugar é a mediunidade do jovem natural e espontânea. Marco Prisco promove o encontro entre o moço atormentado e Divaldo. Pode-se imaginar quantos preparativos e cuidados foram necessários para que ambos se encontrassem. Quando finalmente se defrontam, é relevante observarmos os pontos em que o diálogo se estruturou. 2 médiuns e meio a movimentada Avenida Ipiranga. O ambiente é conturbado, mas o fato mediúnico acontece em toda a sua plenitude, despercebido do público, porém intenso e revelador.
A vidência é uma situação corriqueira para o rapaz, embora não entenda o mecanismo, e nem de longe as possíveis implicações na vida de uma pessoa. É exatamente essa faculdade mediúnica que o faz observar o médium baiano. Vê junto a este um espírito que se apresenta à romana. Isto, obviamente, lhe chama atenção. Um romano na Avenida Ipiranga. É bastante curiosa a cena. A ligação espiritual que existe entre cada um dos médiuns com Marco Prisco, todavia, é o referencial que os aproxima. É maravilhosa a faculdade mediúnica, muito embora enseje a visão e muitas vezes a sintonia com entidades e planos inferiores também e principalmente se constitui em ponte para a vida maior. O jovem vive um angustiante drama, a obsessão o prende em suas malhas, pelas dívidas do passado que o tornam vulnerável ao seu perseguidor. A obsessão, no caso em pauta, apresenta-se com características de subjugação, pois o perseguidor constrange a sua vítima a agir contra a sua própria vontade. Observe-se que o ex-marido do passado identificou no rapaz de hoje a mulher que o traíra em precedente existência. A partir deste forte vínculo, a sintonia se torna possível, favorecendo ao perseguidor dominar-lhe a mente por largos períodos. No livro Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Edivaldo, relata um caso muito semelhante a este. Segundo a narrativa, o obsessor persegue aquele que o traíra no pretérito, agora reencarnado no corpo masculino. O plano consiste exatamente em desequilibrar o jovem, no qual vê a esposa traidora, até levá-lo ao suicídio. Para consumar sua vingança, tem o apoio do Dr. Teofrastos, entidade de grande cultura e crueldade e que dirige uma organização das trevas. Vejamos como Miranda relata o caso, referindo-se ao jovem em questão, o obsessor explica. O corpo era moço, mas o espírito que o animava era o da assassina, que merecia uma severa punição, identificando nela, em corpo de homem embora, as tendências guardadas da vida anterior em que as dissipações atingiram o auge. Fácil seria perturbar-lhe os centros genésicos através da perversão da mente inquieta, em processo de hipnose profunda praticada por técnicas do nosso lado. Em pleno amadurecimento, continua o perseguidor espiritual, das faculdades sexuais sob rigorosa assistência de um hipnotizador destacado pelo Dr. Teofrastos, foi fácil modificar-lhe o interesse e inclinar-lhe a libido em sentido oposto ao da lei natural, já que o seu corpo era masculino, produzindo irreparável distonia nos centros de emoção. Daí por diante, associei-me à sua organização física e psíquica, experimentando as sensações que lhe eram agradáveis e criamos um condicionamento em que nossos interesses agora passariam a ser comuns. Tão fortemente me liguei à sua vida que o ódio se converteu em estímulo de gozo, imaginando-nos em processo de vampirização em que me locupleto e através do qual a destruo, atirando-a cada vez em charco mais vil até que o suicídio seja sua única solução. Um dos comentários era o seguinte, que a espiritualidade deu um jeito de juntar as duas pessoas que precisavam, né? Quer dizer, na Avenida Ipiranga, em São Paulo, no meio do movimento, quer dizer, duas pessoas que não se conhecem se juntam. Então é um troço... Imagina o trabalho que a espiritualidade teve para isso. E outra coisa que fica para reflexão nossa é aquela, acho que todo mundo já ouviu aquela, né, que os mortos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, né? Olha a fragilidade que a gente está exposto enquanto ser humano. Se bobeou no pensamento, é fácil de cometer a loucura. É aquele momento que a gente às vezes vai, foi um minuto no trânsito mesmo, essas mortes violentas, sim, essas loucuras aí, as pessoas geralmente ainda dizem, foi só um minuto de bobeira, mas foi aquele que tu distraiu e o... Por isso do orar e vigiar, né? Mas sejamos honestos, né? Existem as brechas, né? Orar e vigiar e full time é divino, não é para nenhum de nós aqui. Não. É muito... A gente está em constante vigília, né?
Essa é a mensagem contínua. Só para salientar, esses 2 casos obsessivos que tinham com subjugação, os 2 casos têm subjugação. Vocês podem ver. Ali diz que eles iam contra os impulsos da lei natural. O que eles invertiam isso? Ele estava num corpo masculino. Qual é que é a lei natural? Uma pessoa do sexo feminino. E aí eles conseguem alterar, por quê? Porque o obsessor, o que ele enxerga naquele corpo? A mulher. A mulher. E o que a mulher, ele quer que a mulher faça, que fale? Suicídio. Mas com relação com o outro homem. Entendeu? Por isso essa questão, tá? Não é uma questão de homossexualidade. Não tem homossexualidade envolvida aí diretamente. Não. É um caso de obsessão. A gente sabe que existe uns casos, mas a doutrina, ela não se preocupa em dizer assim, ó, e isso é certo, isso é errado, isso aquilo é certo. Não. Não tem certo e errado. Tem o nosso livre-arbítrio, certo? Por que existe tanto homossexualidade? A explicação do porquê acontece isso, tá? São esses casos. Uma mulher que abusou muito da sexualidade numa outra encarnação, tá? Ela vem como nessa encarnação? Sem poder ter filhos? Não, muitas vezes não. Ela vem como homem para sentir na pele o que ela fez com outros homens, tá? E aí o que acontece? Porque assim, ó, a gente já viu que o espírito, ele é assexuado. Eu já fui mulheres muitas vezes, foi homem aqui. Quem é mulher já foi homem muitas vezes. Só que assim, na hora do projeto reencarnacional, se lembra que a gente pode plasmar, o Marco Prisco plasmou a forma espiritual dele como? Como romano. Homem romano. Homem romano. Porque foi a que ele, no momento que ele se sentiu melhor, que ele ascendeu mais. Então, a espiritualidade lá na hora de fazer aquele nosso projeto reencarnacional, vai chegar e vai dizer assim, ó, eu me sintonizo melhor quando venho no sexo masculino. Mas o meu espírito é masculino? Não. Ele é assexuado. Posso vir numa necessidade como uma mulher. Não teria problema nenhum. E as mulheres também têm uma tendência. Então, assim, ó, esse espírito, geralmente espíritos que abusam em relação à sexualidade, o que eles têm muito aflorado? A sexualidade. Então, para eles é importante a questão sexual. E aí, o que a espiritualidade coloca? Às vezes ela pode ser compulsória, tá? Não escolhida. Se o espírito não tem condições, ela é compulsória, ela é imposta. Muitas vezes o espírito pede, eu quero vir então como homem para sentir na carne o que eu fiz para os outros homens. É uma encarnação reparadora. Quando chega aqui no orbe, existe uma psicosfera no nosso planeta. Aquelas energias da última encarnação e das últimas encarnações ainda está aqui. E aí o que esse espírito, que já foi mulher muitas vezes, que está momentaneamente encarnado como homem para reparar, sente a sexualidade aflorando de novo feminina. E aí acontece para os dois lados, tá? Tanto para o homem quanto a mulher. E aí ele fale nessa encarnação. Ah, mas não tem problema nenhum. Quem é que tem problema disso? É ele mesmo. Isso é uma questão dele. Isso é do espírito. Nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Então, isso é uma questão do livre-arbítrio. Quem é que vai ter que vir de novo numa outra encarnação para reparar isso de novo? O próprio espírito. Então, eu não tenho que me envolver com nada. Então, as questões sexuais, né, as opções sexuais de cada um, são de cada um. Nós não temos. Isso é só uma explicação porque uma mulher vem num corpo masculino, porque na realidade é uma mulher que está no corpo masculino, tá? E porque um homem vem num corpo feminino, um espírito com... Não é que ele seja homem propriamente dito, ele tem uma afinidade com aquilo lá. Então por isso que acontece isso. E ali, nesse caso, é uma mulher
que veio no sexo masculino para fazer uma reparação qualquer, talvez ela já seja recorrente, isso nas encarnações pretéritas, não está falado no livro, é uma possibilidade, então ela está vindo num outro sexo, tá? Mas duas coisas acontecem. O marido identifica como Mulher. sexo mulher, porque ele está enxergando a forma espiritual dela. Segundo lugar, que não acontece com todos nós, em alguns sim, né? Talvez nós temos em outras coisas. Ele tem um débito espiritual com o obsessor. O que o obsessor é dele? Marido? Credor. Entendeu? Porque naquele caso, porque ele no foi traído. menino não Sim, está ele especificado, mas na mulher ela assassinou o marido. Sim. No segundo caso, aquele do bastidor que eu preciso. Então, por que o obsessor chega? Por que é permitido? Porque ele é um credor. Na realidade, depois de tudo isso, ele não é mais credor, ele perdeu isso. Entendeu? Porque ele está fazendo coisa pior, talvez, que o outro já fez com ele. Mas a subjugação, essa entrada que ele tem, é uma brecha que nós temos no perispírito, porque é o nosso débito com aquele irmão. No hinduísmo, né, eles chamam que tu tem uma brecha na tua tela búdica. Você já estudou sobre isso? Tá? A tela búdica é uma proteção que nós temos do espírito, entendeu? Não é tudo que consegue chegar se a gente deixa. As obsessões acontecem na realidade porque A gente abre espaço. a gente abre uma passagem na nossa tela búdica, entendeu? Mas nós temos uma fragilidade ali, por quê? Porque somos credores. Na realidade, ele é nosso credor. Isso que eu falei, assim, o horário já é um termo grosseiro, por exemplo. Sim, é isso aí. Entendeu? E foi isso que o rapaz mudou, porque ele mudou a forma de pensamento dele quando ele se tornou espírita. Ele começou a estudar a obra, foi o que o Divaldo falou. Esse livro vai te salvar a vida. Tem um filme que eu já falei para vocês, o filme é muito simplório, assim, é filme dos espíritos. É a história de um médico que é psiquiatra e ele perde a mulher, que eles fazem Ele começa o filme com... Eu já contei essa história várias vezes. Começa no sertão nordestino, tá? E aparece uma mulher falando assim numa casa daquelas de pau-pique, dizendo: Zé, não vai, não sai. E de madrugada, ele está saindo para trabalhar. Não, eu tenho que ir lá, não sei o quê. E lá no meio da caatinga tem um matador esperando ele. Já viu esse filme? Já viu, né? Tá? E aí acaba aquela primeira parte. Aí recomeça em São Paulo, nos tempos atuais, um casal estudando, os dois são estudantes de medicina. Tá? E ela engravida, eles moram juntos, engravida. E aí ele resolve que não é o momento deles ter um filho, porque ia prejudicar a formação. Então ela fica meio vacilante, tá? É a rejeição. E aí ela vacila um pouco nisso, mas acaba cedendo ao pedido dele. Logo em seguida ela desenvolve um câncer no aparelho genésico e desencarna. E ele se atira no alcoolismo. E ele chega lá no Tietê, numa das moradas, para se suicidar. E aí tem um gari que fica varrendo onda, né? Aí com uma sacolinha assim no carrinho aquele, né? E aí ele fica surpreso, porque o gari vai e não fala nada para ele. E aí ele olha o que está fazendo. Aí o gari só chega, pega um livro que está lá numa sacola e dá para ele. Esse livro salva a vida, salvou a minha vida. E é o livro dos espíritos. E aí eu não vou contar para vocês todo o filme. Tem no Netflix? Tem no YouTube. No Netflix tem. Tem no YouTube também. No YouTube está liberado tambem. Os espíritos. O filme dos espíritos, acho que é o nome. É alusão ao livro dos espíritos. Muito bom. É bem antigo até. É antigo. Tá? É legal. E aí vocês... então, assim... ele tem o débito. Então, por isso é que essas entidades conseguem chegar. E uma coisa que eu falei para vocês na última aula é justamente, tu viu? Esse doutor, ele fez uma empresa no astral. Qual é a empresa? Ele promove obsessões complexas, subjugações com hipnotismo.
Assim, isso existe também com relação ao alcoolismo e à drogadição. Às vezes a pessoa chega e diz, eu não quero mais isso eu não quero para minha vida mais. Só que chega um momento ele cede, entendeu? Daquela ojeriza ele tem que sair para a rua, como aconteceu com o rapaz. O que ele tá? Ele tem o hipnotizador ali. Entendeu? Ele não tem mais a vontade própria. E aí existem essas instituições no astral. Aí chega e diz assim, vocês perguntam, mas qual é o objetivo dele? Ele vai ter que ser pago de alguma maneira. Aquela pessoa vai gerar, aquele marido vai gerar um débito com essa pessoa lá no astral. Então, com certeza, em algum momento, esse doutor vai pedir para ele fazer alguma coisa para ele. E as vampirizações, que ele fala ali. O que é vampirização? Energética. Não tem energia no astral, eles podem ter o conhecimento de tudo, de plasmar coisas, mas o que eles precisam? A matéria-prima. Onde é que está a matéria-prima? Nos encarnados. Nos encarnados e nos desencarnados que desencarnaram antes do tempo do cemitério. O fluido vital está lá ainda remanescente. O lugar mais protegido de uma cidade é o cemitério. É o cemitério. Para evitar as questões ainda dos espíritos que estão lá. Agora não mais, agora todo mundo é cremado, né? Agora são cremados. Nós temos agora um caso, eu não posso, no cargo eu não vou citar nome. Sim. No trabalho de segunda, de subjugação. Para vocês verem. Horrível. Uma criança, um adolescente. Não tem vontade própria. Subjugação é o espírito. O espírito, quem consegue enxergar, ele fica pequenininho do lado. Tá? Atrás. E o espírito se porta como ele sendo o dono daquele corpo. Ele tomou conta, o espírito tomou conta da criança. Subjugação igual a possessão. A possessão, quando nesses casos que a gente vê, que a igreja praticava os exorcismos, aquelas coisas todas que a gente vê, tem N filmes, é uma subjugação muito caracterizada. Na hora, a pessoa fala, entendeu? Fala aquelas coisas todas, emite, porque ele está num estado hipnótico. Quem está falando ali é o outro corpo. Ele está dando uma passagem mediúnica. Aliás, desculpa, o outro espírito, naquele corpo. É a mesma coisa, entendeu? Então, eu achei pertinente trazer isso, porque é o capítulo que estamos estudando aqui nesse livro. A mediunidade, né? A gente vai entrar em vários tipos de mediunidade. Então, o do rapaz era da vidência. Esse ainda tinha uma questão, ainda que ele veio de uma faculdade para auxiliar ele. Ele conseguia enxergar. Mas vocês observam, ele enxergava todos menos o obsessor. Ele não conseguia enxergar o obsessor dele. É que eles sempre dizem, né? Eles, os espíritos, nós somos sutis. Eles são sutis. Eles nos conhecem muito melhor que nós. A mente faz tu acreditar que tu está tentando aquilo. Um milésimo de segundo te tirar fora da sintonia. E é o suficiente para... Eles conhecem a gente muito mais. Eles sabem das nossas fraquezas. Eles sabem dos nossos desejos, das nossas prioridades. Porque eu sempre digo, quando a gente está tomando banho no banheiro, o que a gente se enxerga? Não é só isso que a gente vê? A gente consegue ver mais que isso? Eles nos conhecem melhor do que nós, fisicamente inclusive. Eles nos observam diariamente, 24 horas por dia. Porque o que é um obsessor? É uma pessoa obcecada. Quando ela é obcecada, ela está ao nosso redor 24 horas por dia. Quando a gente está em desdobramento de sono, às vezes é um espírito que ele está aqui, ele está enclausurado porque ele precisa passar por isso. Mas quando ele se desdobra, o obsessor, vai atrás. Mas às vezes não, às vezes foge, porque se é um espírito poderoso que está nesse momento aqui, comprimido para passar por isso, que ele precisa parar por isso, se for principalmente uma reencarnação compulsória, durante o dobramento do sono ele tem energia suficiente para fazer frente até. Eles brigam, eles têm brigas no astral. Tá? Por quê? Mas quando ele volta, ele está numa situação fragilizada de novo. E a mola comprimida. Porque ele precisa passar por isso. Mas precisa passar por quê? Porque ele é devedor. Quer ver? Uma coisa que o Wilson falou,
Ninguém nasceu para sofrer. A dor não é de Deus, mas é consequência de nossos erros. Aquilo está dado, mas as ferramentas para que te interrompa esse sofrimento estão ao nosso dispor. Aqui, as obras. Mas qual é a graça também de viver? Quem vai conseguir viver sem sofrer? Eu não entendo como é que vai viver feliz 24 horas, eu não entendo, sei. Não tem como ficar feliz da vida. Não teria nem graça. Ia mudar o conceito de felicidade, né? Porque pode ser muito bom para... O Ariosto, para mim, pode não ser conveniente. Eu e o Gerson estava conversando, uma dessas nossas trocas de ideias aqui, um simples deslocamento. Ele disse, olha, eu prefiro chegar e fazer. E eu, por perfil, eu gosto de parar, conversar, e aí, como é que tá? Lá no outro lado, para, eu faço isso, eu vou viajar, minha esposa às vezes sabe, onde é que tu tá? Eu tô parado aqui, comendo pinhão na beira da estrada. Ela disse, mas o que é isso? Eu disse, ó, tô aqui, parei para conversar. E esse negócio da felicidade é pleno, a gente olha... O paraíso é isso. Mas a felicidade não é desse mundo, né? Pois é, exatamente. Não, então esses conceitos não são aplicáveis, mas o que nos coloca tem momentos felizes, né? Porque a gente tem que fazer. Mas é assim, Vera, quando tu olha esses filmes, tipo o Nosso Lar, é tudo tão, sabe, light que, pá, eu vou ficar virando terra aqui. Mas olha só, é que nem a comida. A comida gostosa, ela tem que ter o sal ou o açúcar. E às vezes os dois dão um tom, principalmente, né? Tem que ter, né? Para dar uma contrabalançada. Se eu botar só açúcar, eu tenho uma outra visão sobre isso. Eu acho o seguinte, ó, pelo que a gente já estudou, a conclusão que eu cheguei é que a gente vai desenvolver espiritualmente ações dentro, no campo espiritual, que tu tem mais afinidade, e isso te deixa feliz. Sim, é um estado de espírito, então, é um estado de consciência. Exato, então tu vai desenvolver ações que te deixam permanentemente feliz, porque tu está exercendo uma atividade espiritual condizente com a tua aptidão, com o teu desenvolvimento. O sofrimento existe, mas não o nosso sofrimento. Eu vou sofrer porque eu vou ver uma pessoa que eu tenho afinidade sofrendo. Eu vou sofrer por amor. Isso. Não só... aí nós temos que mudar, que o nosso conceito de amor é muito limitado, tá? A gente tem amor pelos pais, os pais pelos filhos, o marido pela esposa, a esposa pelo marido e pelos filhos. Só que quando a gente ascender espiritualmente, a gente vai ter amor por quem? Por todo o nosso semelhante. E quando a gente vê o nosso semelhante sofrendo, nós vamos sofrer e vamos ao auxílio daquele irmão. Vai mudar o tipo de sofrimento, não é um sofrimento meu. Eu vou sofrer pelo sofrimento alheio, entendeu? E aí, é aquilo que eu digo, os abissais, aqueles lugares terríveis lá que o Dante escreveu como infernos, né? Que são os níveis inferiores do umbral. Aí tem espíritos que trabalham em resgates, que são dessas falanges socorristas, que ali é o paraíso deles. Qual é a maior felicidade deles? Salvar os irmãos. Conseguir retirar um irmão daqueles. Qual é o sofrimento deles? Chegar lá e ver aqueles irmãos sofrendo e não conseguir ajudar. E já dá para viver isso, né? Dá para viver isso agora. Sim, com certeza. Não tem como tu ver toda essa estupidez totalmente desnecessária. Eu, semana passada, eu até botei no grupo ali, com o Senhor de Alegria, eu estava aqui, eu estava em Minas Gerais. Eu ainda disse para minha esposa, você tá doido? Eu disse, não, Quiron é aqui, não existe outro órgão. Quiron é aqui, é só tu prestar atenção. Sim, assim, não. Sabe? É. Mas uma loucura, sabe? E o diferencial de percepção, isso que tu falou, vai na linha, porque a gente que procura ler um pouquinho, e o YouTube traz muitos áudios sobre o assunto, não tem justificativa factível para essa situação que a gente vive hoje no planeta. Nem vamos falar de país A ou B, é no planeta. Tem tudo sobrando para todo mundo já estar numa condição maravilhosa. Ninguém precisa ter... Chega um ponto que eu não preciso ter 1 milhão ou 100 milhões, não vai mudar nada. E tem gente que continua usurpando, sabe? A gente... Mas isso são as provas, tá? Tem o que usurpa e o que tem que passar. Está como tem que ser. Então, essas pessoas que tu viu lá em Minas passando isso, precisa. Os que são corruptos estão falindo. Não vieram para ser corruptos.
Então vamos agradecendo a espiritualidade por o nosso encontro transcorrido em normalidade, agradecendo por essas obras maravilhosas que nos auxiliam a ter o próprio entendimento da nossa própria caminhada espiritual e ao nosso redor, tudo que a gente vê, que está vivenciando, porque estamos sendo os trabalhadores da última hora, estamos na última hora da expiação e provas nesse planeta. E essas obras nos auxiliam muito com isso, nos auxiliam a ter um perfeito entendimento sobre a nossa posição, por que estamos aqui, por que não estamos acolá, por que estamos passando por tudo isso, nos auxiliam, nos trazem conforto e nos colocam exatamente na nossa caminhada espiritual, sabendo de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Então, muito obrigado à espiritualidade maior por esse auxílio, a todos os benfeitores espirituais que também propiciaram que pudéssemos ter conhecimento, estar vivenciando essa doutrina no dia a dia, nos auxiliando na nossa própria reforma íntima. Então, muito obrigado à espiritualidade amiga também por essa oportunidade desse encontro nessa noite e pedindo então que todos esses irmãos que foram recolhidos no início do trabalho e esses que agora participaram do encontro, que possam então ser encaminhados às instituições astrais que melhor se sintonizem com as suas necessidades espirituais. E que possamos estar agora de retorno aos nossos lares familiares e afazeres, com a proteção dos nossos mentores benfeitores, e possamos estar levando um pouquinho dessa centelha também aos nossos lares familiares e afazeres. Então, muito gratos, que possamos dar por encerrado esse trabalho agora, em nome de Deus e de Jesus, e que assim seja. Que assim seja.